Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Daniel 2. Vamos começar lendo do 19 a seguir, alguns versículos. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Irmãos, a palavra do Senhor, vai falar que Daniel, ele ali juntamente com todos os sábios, de Babilônia, Daniel, Misael, Azarias, e eles foram, todos sentenciados, à morte ali pelo rei, Nabucodonosor, porque ele teve um sonho e ele não sabia, o que significava aquele sonho, Ele não sabia a sua interpretação também, e nem ninguém soube, o declarar. E quando ele chamou ali todos os seus sábios, que ninguém soube declarar, a palavra do Senhor vai falar que aquele rei, ele se enfureceu, e ele ali ordenou, aquele decreto de morte para todos os sábios, de Babilônia. E quando Daniel soube, daquele decreto, ele pediu, um tempo, para que o rei desse um tempo a ele, para que ele pudesse, consultar o Senhor, para ele interpretar aquele sonho. E a palavra do Senhor vai falar, que o Senhor deu a interpretação daquele sonho ali, a Daniel. Não só a interpretação, mas Daniel, o Senhor deu a visão, a Daniel, do sonho e da interpretação, daquele sonho. E a palavra do Senhor vai falar que quando o Senhor deu, aquela visão a Daniel do sonho do rei e da sua interpretação, Daniel vai louvar aqui, engrandecer aqui o nome do Senhor no 20, do 20 a seguir. E Daniel vai falar assim: falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele move os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, irmãos, Daniel ali, ele estava dando toda a honra ali, toda a glória ao Senhor, que tinha revelado a ele, o sonho do rei e a sua interpretação. É algo que nenhum dos sábios, do rei conseguiu, porque era algo impossível para qualquer ser humano, se o Senhor não revelasse. E Daniel ali, em nenhum momento ele quis, a glória do Senhor para si. Por quê? Porque Daniel entendia que ali não era dele, mas o Senhor foi quem revelou a ele, que toda honra e toda glória era do Senhor. Então o Senhor já começa, nos ensinando aqui através da palavra dele. Tudo que o Senhor te dá, nada é seu, mas tudo é graça, favor imerecido, é misericórdia da parte do Senhor. Porque Daniel ali e os seus companheiros ali, eles começaram a buscar, o Senhor, interceder, pedir misericórdia, porque senão eles também, seriam mortos ali junto com aqueles sábios. Mas o Senhor teve de misericórdia deles. Por quê? Porque eles buscaram a face do Senhor, buscaram a presença do Senhor. E o Senhor revelou ali a Daniel, aquele sonho ali, para que eles não fossem, mortos ali, e para que o nome do Senhor fosse, engrandecido e glorificado. Porque quando Daniel entrou na presença do rei, Daniel já começou dando a glória, ao Senhor, falando que aquilo não vinha dele, mas sim do Senhor, do Deus, dos céus, do nosso Deus que pode todas as coisas. O Senhor nos ensina, através da palavra, dele, que quando o Senhor, ele te levantar, quando o Senhor te der algo assim impossível, como ele fez aqui na vida de Daniel, quando ele fizer algo impossível na sua vida, não queira glória para si não, mas seja humilde como Daniel, Dê toda a honra e toda a glória ao Senhor, ao Deus que
faz, é o Deus que pode, né? Todas as coisas. Nós não somos nada, né? Mas o Senhor é que é tudo, que pode tudo, né? E que faz tudo na nossa vida. Amém, irmãos? Então, Daniel começou falando aqui, né? No 28. Mas há um Deus no céu, qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho, as visões da tua cabeça que tu tiveste na tua cama são essas. Aí Daniel vai começar falando, né, aqui no 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser, e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os videntes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Então Daniel ali começa, né, dando toda a glória ao Senhor, né, falando que não vinha dele, né, mas sim do Senhor, e dando ali toda a honra e toda a glória ao Senhor, que é digno. Amém, irmãos? Aí Daniel vai falar, vai começar falando, né, o rei estava vendo, e eis que uma grande estátua, esta estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. E a tua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as suas pernas de ferro, e os seus dedos em parte de ferro e em parte de barro. E estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos seus pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e se tornaram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para aquela pedra. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou num grande monte e encheu toda a terra. Então, irmãos, a palavra do Senhor, né, vai falar que Daniel começa ali, né, a revelar o sonho do rei, como foi, né, que o rei via, né, aquela grande estátua, né. E ali, irmãos, Daniel começou dando, né, aquele significado todo ali, né, daquela estátua grande, né, e terrível, né, que creio eu que simbolizava, né, a Babilônia, porque a palavra do Senhor vai falar que era uma cidade, né, muito grande, era poderosa ali, né, Babilônia, só que era poderosa, né, por quê? Porque Deus, né, era quem tinha abençoado, né, aquele rei. Deus tinha permitido com que aquele rei, né, crescesse e se tornasse grande, forte, né, e poderoso. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar, né, que Deus tinha dado a ele, né, tanto os homens como os animais, né, tudo ali no poder daquele rei de Babilônia. Mas eu creio que essa simbolização que é dessa estátua, né, foi para o Senhor mostrar, né, que por mais grande, forte e poderosa, né, que Babilônia, aquele rei, ele fosse, se sentisse, né, ele não era tão forte e tão poderoso, né, como o Senhor. Por quê? Porque ele tinha fragilidades, né, tinha ouro, né, tinha prata ali, tinha metais ali, tinha coisas ali, né, fortes, poderosas, né, como ouro, prata, né, mas também tinha as suas fragilidades, né, os seus dedos, né, ali, metade também de barro ali, né, simbolizavam uma certa fragilidade ali. Então ele não era tão poderoso, tão invencível, né, aquela cidade ali de Babilônia, como eles pensavam, porque grande mesmo e poderoso é o Senhor. Nós sempre temos, né, fragilidades, por mais que nos achamos grandes, fortes, né, poderosos, todo mundo tem fragilidades, né. O único que não tem fragilidade é o Senhor, né, que Ele sim é grande, é forte, é poderoso, né.
E para Ele não tem limitações, né? Não tem limitações para o seu poder. Mas nós não, nós somos limitados, ainda que chegamos, né, a um patamar assim elevado, né? Falando aqui, né? Ou ministerialmente ou financeiramente, não importa, por mais elevado que seja, você sempre tem fragilidades, você nunca vai ser grande e forte, né? Como o Senhor, né? Nunca é impossível. Por quê? Porque se você chegar, né, a um patamar assim mais alto, é tudo graça, né? É como o Daniel falou, né? É tudo graça, é favor imerecido, não vem de você mesmo, mas sim do Senhor. Por isso, nunca deixe, né, de dar a glória a Deus, por mais que Ele lhe eleve, né? Nunca deixe de dar a glória a Deus, porque só Deus é digno. Amém, irmãos? De honra, de glória, né? E de exaltação. Babilônia era grande, era forte, era poderosa, né? Mas ali o Senhor, né, já tinha decretado também uma sentença, né? Que aquela cidade, né? Um dia também ela ia, né, cair, ela não ia continuar ali, né, na sua força, na sua totalidade, até porque os reis, muitas vezes, né, eles se elevavam, né, eles se achavam ali invencíveis, né, não dava a glória ao Senhor, né, que o Senhor é quem permite você crescer, o Senhor é quem permite, né, você se tornar grande, assim, em elevação, como eu estou falando, pode ser financeiramente ou ministerialmente, né? Não importa, mas tudo é permissão do Senhor. E assim como o Senhor permite, né, você crescer, se o Senhor vê também que você, né, vai se corromper ou que você não está dando, né, a glória ao Senhor, assim como Ele permitiu o crescimento, Ele também permite, né, com que você caia também, com que você esqueci a palavra agora, que você se torne, né, pequeno também, de novo, vamos falar assim. Então, irmãos, essa palavra que é mais um alerta, até onde eu entendi, né, para que nós, né, sempre damos a glória ao Senhor, para que nós nunca venhamos, né, querer a glória, né, para nós mesmos, até porque, né, nós não temos nada, né, se o Senhor assim não nos der. Então, irmãos, sempre temos que chegar, né, diante do Senhor com humildade, né? Falando, né, Senhor, fala, porque eu de mim mesmo eu não sei nem o que falar, né? Que o Senhor venha colocar as palavras, né, na minha boca, que toda honra e toda glória é do Senhor. Que o Senhor venha me dar sabedoria e entendimento, né? Discernimento da tua palavra, mas, né, sempre dando a glória ao Senhor. Porque você mesmo não é nada, né? Se o Senhor não tiver de misericórdia, se o Senhor não te levantar, se o Senhor não te der, né, sabedoria, né? Nós não somos nada. Então, que devemos reconhecer a todo dia, né, a grandeza do Senhor. E que tudo é graça. Amém, irmãos? É favor imerecido. Então, foi essa palavra aqui que o Senhor me deu, né, para me estar compartilhando com os irmãos, né? O que eu entendi aqui dessa palavra, né? Eu estou compartilhando com os irmãos nesse dia. Que os irmãos também venham meditar aqui, né? Nessa palavra. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Queremos te agradecer. Gratidão por tudo, Jesus. Gratidão porque se dormimos e acordamos, nós cremos que foi o Senhor quem nos sustentou, foi o Senhor quem nos levantou. Por isso te agradecemos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Pai, eu quero te pedir quando essa palavra chega ao Senhor com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo. E que o Senhor também venha estar suprindo, Pai, toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.